Muito bom dia, gente. Então, hoje nós vamos continuar fazendo o estudo da geometria analítica da circunferência. E o nosso objetivo hoje é estabelecer a relação da circunferência com outros elementos geométricos, que seriam as posições relativas da circunferência. Posição relativa entre ponto e circunferência, posição relativa entre reta e circunferência e posição relativa entre duas circunferências, todos no mesmo plano cartesiano. De início, nós vamos trabalhar com a posição entre ponto e circunferência. Quando nós falamos de ponto e circunferência, existem três condições que nós precisamos analisar. O ponto pode estar sobre a circunferência, que no caso nós chamamos e dizemos que o ponto pertence a essa circunferência. O ponto pode estar dentro da circunferência, que é no caso quando nós chamamos ele de ponto interno. E o ponto pode estar fora da circunferência, que nesse caso nós dizemos que o ponto é externo. Para cada uma dessas condições, para ser interno, externo ou pertencer à circunferência, nós precisamos considerar a distância entre o centro da circunferência e o ponto. Então, quando a distância entre o centro e o ponto forem iguais, tá? Nós dizemos que o ponto pertence à circunferência. Quando a distância entre o centro e o ponto forem menores que o raio, certo? Nós dizemos que o ponto é interno, porque ele fica dentro da circunferência. Quando a distância entre o centro da circunferência e o ponto forem maiores que o raio, nós dizemos que o ponto é externo. Então, para a gente poder classificar a condição da posição entre ponto e circunferência, nós precisamos conhecer a distância entre o centro e o ponto e comparar essa distância com a medida do raio da circunferência. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Em relação à circunferência lambda, que é um símbolo grego, de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25, qual seria a posição do ponto A, do ponto B e do ponto C? Primeira coisa, para essa circunferência aqui eu preciso achar as coordenadas do centro, que são quem? 3 para x e 2 para y, e preciso achar a medida do raio. No caso, a raiz quadrada do 25, que é 5 unidades. Então, para eu poder classificar a condição do ponto e da circunferência, eu preciso calcular a distância entre o ponto A e o ponto C, entre o ponto B e o ponto C, entre o ponto C e o ponto C, que seria o centro dessa circunferência. Se a distância for menor que 5, o ponto é interno. Se a distância for igual a 5, o ponto é pertencente. Se a distância for maior que 5, o ponto é externo. Então, para isso, nós vamos utilizar aquela formulazinha da distância, certo? Distância é igual a quem? A raiz quadrada do x2 menos o x1 elevado ao quadrado mais o y2 menos o y1 também elevado ao quadrado, certo? Lembrando que essa distância aqui precisa ser comparada com a medida do raio. Então, vamos aqui para o ponto da letra A. Vamos considerar que isso aqui seja o x1 e o y1, o x2 e o y2. Então, a distância é igual à raiz quadrada, vamos lá, de 3 menos o 7, que seria o x daqui menos o x daqui, elevado ao quadrado, mais o 2, que é o y lá, menos com menos, mais 1, elevado ao quadrado. Essa distância é igual à raiz quadrada. 3 menos 7, menos 4. Menos 4 ao quadrado, mais 2 mais 1, 3, também elevado ao quadrado. Continuando, a distância é igual à raiz quadrada, menos 4 ao quadrado,
16. 3 ao quadrado, 9. Somando 16 com 9, a distância, né, é igual à raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, nós temos uma distância igual a 5 unidades. Essa distância comparada com o raio é maior, menor ou igual? É igual. Então, eu vou dizer aqui que a distância é igual ao raio. Quando a distância é igual ao raio, nós dizemos que o ponto pertence à circunferência. Ou seja, ele fica representado sobre o traço dessa circunferência. Comparando o ponto B em relação à circunferência que nós colocamos ali, nós também vamos dizer que aqui é o x1, y1, x2, y2. Então, a distância é igual à raiz quadrada de 3 menos os 5, que são os dois valores de x elevado ao quadrado, mais o 2 menos o 3 elevado ao quadrado, que são as coordenadas de y. Desenvolvendo o que está entre parênteses, a distância é igual a raiz 3 menos 2, a menos 5, 2 negativo, elevado ao quadrado, mais 2 menos 3, 1 negativo, elevado ao quadrado. Calculando as potências, nós temos então que a distância é igual a raiz de quem? 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Somando 4 com 1, nós temos a distância que é igual a raiz quadrada de 5. Usando uma aproximação, a raiz quadrada de 5, ela equivale aproximadamente a 2,2. Então, comparando, 2,2, não 2,5. Então, comparando essa distância com o raio, nós podemos dizer nesse caso aqui que a distância é menor que o raio. Sempre que a distância entre o centro e o ponto é menor que o raio, esse ponto é um ponto que fica dentro da circunferência. Então, ele é um ponto interno, certo? E no terceiro caso, nós temos o ponto C e o centro da circunferência. Então, calculando a distância, nós vamos ter que distância é igual a quem? A raiz quadrada de 3 menos com menos mais 2, que seriam as diferenças das coordenadas de x, elevado ao quadrado, mais o 2 menos o 5, elevado ao quadrado. A distância entre esses dois pontos é igual a raiz 3 mais 2, 5 ao quadrado, mais 2 menos 5, menos 3 ao quadrado. Nesse caso, nós temos a distância que é igual a raiz de 25 mais 9. Quanto é 25 mais 9? Então, a distância corresponde à raiz quadrada de 34, que aproximadamente nós vamos considerar sendo igual a 5,8. Um valor aproximado aqui. Então, comparando essa distância com o raio, nós podemos dizer, nesse caso aqui, que a distância do ponto, a distância entre os pontos é maior que o raio. Se a distância entre os pontos é maior que o raio, significa que esse ponto aqui fica fora da circunferência, ou ele é um ponto externo. Ok? Então, para a gente poder classificar a posição de uma circunferência de um ponto, basta a gente calcular a distância entre o centro e o ponto aonde está localizado no plano cartesiano. E são 3 as classificações: pertencente, interno e externo.
Na próxima aula, nós vamos trabalhar então com a posição relativa entre reta e circunferência.